bem-vinda. Sempre terá acesso, né, ao microfone aqui e, por favor, pode dirigir a reunião do secretário. Obrigado pela sua presença. Boa noite a todos. Ronaldo, obrigada, né, por esse espaço. Um minutinho, Célia, não somos nós, não sei quem é. Oi? Está dando muita interferência. Não, a Célia perguntou se a gente que estava interferindo na reunião, não somos nós, não. Não sei quem tem alguém assistindo com o GEAPA aí nas duas reuniões. Será que já foi resolvida essa situação? Podemos continuar? Pode prosseguir. E aí, qualquer coisa, o Cássio me avisa aqui também e a gente pede para fazer o acompanhamento. Mas pode prosseguir. Por hora, não estou ouvindo mais nada. Tá tudo ok agora. Bom, nós pedimos esse espaço, né? Vocês sempre sabem que a gente tem tratado o CMDU dentro da secretaria, né, como um conselho participativo e da construção de muitas revisões das legislações que a gente tem esse arcabouço para a gente poder, né, sempre estar melhorando o desenvolvimento urbano da nossa cidade, né, e o crescimento planejado, ordenado. Então, tudo que vem acontecendo dentro da secretaria, a gente vem informando ao CMDU, inclusive a gente criou um canal Secur, que informa, né, e de todos os comunicados que a gente vem elaborando, notificando, ordem de serviços e decretos. Então, nós pedimos esse espaço hoje no CMDU para tratar de dois assuntos de tamanha importância na secretaria, que é o Polo Tecnológico de Desenvolvimento Urbano, o PIDS, e dar uma satisfação do CMDU com relação à participação popular, né? Eu peço desculpa que eu estou de máscara, porque eu estou gripada e tem mais pessoas aqui na sala, tá? Mas se for dificultoso de ouvir, eu tento aumentar o volume da voz. E aí a gente veio dar uma participação de todo esse trabalho que está sendo desenvolvido, né, na coordenação da Érica, mas com a participação da Conceição, da Mona, da Marcela, que está aqui, que é a secretária adjunta. Então, essa é a nossa primeira fala, nosso primeiro espaço aqui. A segunda é com relação à lei da expansão urbana, que nós vamos ter que fazer uma adequação, tá, de um artigo. E em razão da agenda da Érica, eu vou passar a palavra para ela, para explicar como está sendo construída essa participação e porque houve um adiamento da audiência pública em janeiro. Tá? Então, foi uma decisão entre os secretários que estão coordenando esse projeto do Polo Tecnológico, que é a Adriana Floss, Desenvolvimento Econômico e Ciência, Tecnologia e Inovação, e o secretário de Finanças, que é Aurélio Caiado, que vem desenvolvendo todos os incentivos tributários e incentivos fiscais para fomentar o Polo de Desenvolvimento de Inovação, que é o PIDS. Então, eu vou passar a palavra à Érica e depois eu retorno aqui. E eu tenho depois uma novidade também para falar a todos vocês aí do CMDU. Então, Érica, está com a palavra. Obrigada, Carol. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Minha fala, na verdade, é bastante breve, porque eu sei que vocês têm uma outra pauta mais longa. Mas é referente ao Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável, o PIDS, que é o nosso antigo Polo 2 CIATEC. Não sei se todos acompanharam a primeira rodada de conversas. Nós estivemos no mês de novembro fazendo 4 reuniões de apresentação da proposta. Então, nós fomos à Câmara, nós falamos com a população, nós falamos com os conselhos, inclusive com o CMDU, é claro, e nós falamos com os proprietários de terras e moradores da região do próprio PIDS, né? Nesse momento, a população de Barão Geraldo pediu que a participação popular fosse ampliada, ou seja, que a gente não bastasse na audiência pública do dia 24. Na verdade, eles pediram para que a gente suspendesse a reunião do dia 24 e elaborasse em conjunto com eles um método participativo mais intenso e mais envolvente da comunidade. Isso foi aceito, como a Carolina explicou. O Ministério Público, inclusive, foi acionado por eles, pedindo essa participação popular mais intensa. E nós estamos finalizando o processo.
processo de participação, da metodologia de participação. Então, nós vamos ter uma apresentação de 4 de março, isso tudo nós vamos divulgar para vocês, vamos mandar o calendário e tudo mais. Mas por volta do dia 4 de março, nós vamos apresentar a metodologia para toda a população, lá em Barão Geraldo. Depois nós teremos reuniões noturnas de oficina, de explicação da proposta. Uma explicação mais detalhada, serão 6 rodadas de oficina iguais, cada hora numa região da região, lá em Barão Geraldo, de explicação das propostas. Depois disso, nós temos a sistematização de todas as propostas e depois de todas as contribuições que tem no site, vamos fazer rodadas de debate de propostas, para depois termos uma audiência pública propriamente dita. Então, isso tudo vai até mais ou menos final de agosto, é um processo mais amplo e que a gente está bastante animado de envolver todos os interessados, todos os envolvidos no processo de ocupação daquele território. E a gente gostaria de convidar o CMDU para participar de todos esses momentos conosco, para que a gente discuta, debata tudo em conjunto com a população. A exemplo do que a gente já fez no plano diretor e que a gente precisa aprimorar essa conversa com a população, o conselho sendo o conselho que faz o parecer desse tipo de projeto de lei, é muito importante que esteja junto conosco, participando conosco de todos esses momentos. Então, o que a gente vem aqui hoje fazer é um convite para que vocês participem conosco, bem para e passo conosco de todas essas reuniões, de todas essas etapas. E nós vamos encaminhar para vocês, então logo que a gente acabe de descrever cada uma dessas etapas, que será ainda essa semana, a gente vai encaminhar para vocês felizes. E aí, se vocês puderem colocar o assunto vídeo sempre na página das reuniões também ordinárias, para que a gente consiga manter um fluxo de reuniões e de conversa, tá bom? Era isso em linhas gerais que eu tinha para falar. Obrigada. Estou à disposição. Érica, obrigada. Só para a gente fazer o fechamento desse ponto, a gente entendeu que temos que construir com a sociedade uma discussão com a participação popular. Óbvio que no dia 24 era uma audiência que nós íamos tratar de uma metodologia, que era a primeira audiência para a gente discutir se a gente poderia tratar por os eixos temáticos, como a gente colocou isso dentro do plano diretor, né? Mas houve uma pressão tamanha de interpretar que aquelas reuniões pré-preparatórias já eram audiências públicas, e não era. Eram reuniões que a gente foi conscientizando a sociedade que estava uma minuta em lei à disposição, né, e que a gente iria trabalhar isso junto com a população de Barão Geraldo e o entorno. Além de que a gente também não tem só trabalhar a população, mas também os proprietários das áreas, as entidades de classe, o CMDU, né, que tem toda uma participação na construção disso. Então, o meu pedido é aqui, que a Érica fez essa apresentação, mas nós firmamos um cronograma que vai até agosto de reuniões. E eu acho que é importantíssimo o CMDU participar, tá? Desde a comissão mediadora, que a gente vai formar, as oficinas de discussão por eixos temáticos, depois as audiências públicas de fechamento da proposta e uma audiência de fechamento final. Então, este cronograma, a gente só está verificando a disponibilidade de local para que a gente possa fazer os folders, os cartazes, uma cartilha, mas eu gostaria que aqui, Ronaldo, ficasse o nosso pedido de vocês do CMDU elencar um representante que possa nos acompanhar nessas audiências, né? E que a gente tenha esse ponto de apoio do CMDU na construção dessa metodologia, e vocês também ir participando das propostas que a sociedade vai trazendo. Isso ajuda vocês depois no parecer final, né? Então, é muito importante, e aí fica o nosso pedido da secretaria ao presidente do CMDU, que vocês indiquem uma pessoa que possa ser o nosso contato. Lógico, a Célia, a gente vai encaminhar tudo via a secretária executiva, mas que a gente conta com 1 ou 2 pessoas nessas reuniões, tá? Aí a gente fica à disposição se alguém tiver alguma dúvida com relação a esse assunto.
A voz está aberta. Só respondendo o seu convite, nós vamos já encaminhar para em breve mandar eleger ali representantes para essa participação. Obrigado, viu? Obrigada. Célia, alguém levantou a mão? Alguém tem alguma dúvida? Não, acho que não. Não sei. Não. Podemos passar para outro ponto, Célia? Pode. Vamos lá. Eu só queria dar um informe ao CMTU, não sei se vocês receberam hoje o nosso CEPLURB Informa, mas a partir de amanhã nós disponibilizamos um espaço, são 2 terminais de autoatendimento aos arquitetos e engenheiros aqui na Secretaria. São 2 pontos de internet disponíveis para vocês, arquitetos e engenheiros, a entrar nos seus processos de aprova fácil, né, de aprovação. Isso possibilita vocês anexar documentos, fazer consulta rápida por um período de meia hora. É só procurar a nossa central de atendimento aqui na recepção e agendar esse espaço que a gente criou para vocês, né, arquitetos e engenheiros, que fazem a aprovação dos projetos online ou consultar o sistema de protocolo, para que às vezes vocês não precisam voltar ao seu escritório para anexar algum documento. Então, vocês vão ter um espaço dentro da secretaria, né, o que possa agilizar a anexação ou consulta, ou uma correção na planta ali, e isso permite uma certa agilidade. Então, a gente criou esse espaço de atendimento, autoatendimento, o que a gente está só regrando o horário de atendimento do espaço por meia hora, e se tiver muita procura, a gente vai tentar, né, equacionar isso em 15 minutos, mas são 2 terminais de computadores, e a gente pediu, assim, como é um espaço público, que a gente está deixando os arquitetos e engenheiros, não pode ser um espaço de negócio, de discussão com os seus clientes, né, então não é um cowork que você está aqui, senão você está explorando, fazendo atendimento, né, trazendo o seu escritório para dentro da prefeitura, né. Então, eu vou atender meu cliente ali no espaço da prefeitura. Isso, né, a gente não pode, né, aceitar, até porque seria uma exploração do espaço da prefeitura, uma questão mais comercial. A ideia é que os engenheiros e arquitetos possam ter um ponto de internet aqui que acesse os seus projetos, os seus programas, né, anexe os seus documentos. A Vanderlice, que tem bastante processos aqui, né, puder vir e acessar e ter essa meia hora, né, na agilidade do seu processo, às vezes de fazer alguma pequena correção ou de um atendimento, isso já agiliza e desburocratiza muitas coisas dentro do processo de aprovação. Tá? Isso era um pleito do CEPOV, do Sinduscom, das entidades de classe, que a gente pudesse ter esse espaço exclusivo para os arquitetos, engenheiros e responsáveis técnicos. Tá bom? Então, já está aí livre para vocês. Vamos lá. Com relação à lei da expansão urbana, vocês sabem que foi um projeto de lei, ele foi aprovado em 2018, tá? Nesse projeto de lei da expansão urbana, que é a antiga macrozona de desenvolvimento ordenado, no seu artigo 7 da lei da expansão, ela saiu com uma palavra errada, onde ela veda o parcelamento do solo. Né? Ao vedar o parcelamento do solo, né, na implantação de empreendimentos nas áreas de alagamento, nas áreas sujeitas à inundação, movimentações gravitacionais de massa, preservação ambiental e hidrológica, declividade, tudo isso era para restringir, tá, a ocupação. Não é que veda o parcelamento só. A partir do momento que a palavra veda, é como se eu tivesse que extrair essas áreas que já são restritas à ocupação pela 6766, eu já não poderia, tá? E a palavra vedado faz com que essas áreas não sejam objetos de parcelamento do solo. É como se eu tivesse que destacar essas áreas, ainda ficaria na propriedade particular e o restante da gleba seria parcelado. Então, nós verificamos que tem uma inconsistência na legislação, tá? Essa inconsistência fez com que todos os processos de cadastramento, de estudos de impacto de vizinhança fossem paralisados na questão da análise ambiental, justamente porque ele está vedando o parcelamento nessas áreas. E o que aconteceu? Nós fomos buscar na audiência pública,
tá? Para a gente verificar se foi um erro de encaminhamento do Poder Executivo ao Legislativo, e a gente verificou que foi um equívoco. Quando a gente fez a participação popular na audiência no Salão Vermelho, o mapa do anexo 10, ele foi encaminhado na Câmara errado, aonde ele mancha toda a área de expansão, vedando o parcelamento. Então, foi preciso adequar o mapa do anexo 10 e trocar a palavra vedado por restrito, porque o próprio artigo 42b do Estatuto da Cidade e a Lei 6766 falam em restrição a essas áreas e não a vedação. Então, nós estamos fazendo essa pequena alteração no artigo 7, justamente para a gente poder dar o desenvolvimento que requer a zona de expansão urbana. Óbvio que todos esses projetos vão passar por uma outorga onerosa, que está na lei, que é a outorga do uso rural por urbano, e elas são suscetíveis aos estudos de impacto de vizinhança, a qual vão exigir toda a mitigação desses empreendimentos que vão ocupar toda essa transformação do rural por urbano, né, nesse desenvolvimento da macrozona de expansão urbana, que é a macrozona de desenvolvimento ordenado, tá? Com relação à inclusão de um artigo que fala que alguns critérios ambientais vão ser regulamentados por decreto, é que a Secretaria do Verde entendeu que alguns parâmetros a gente precisaria detalhar melhor, por ser uma bacia hidrográfica, por uma questão de permeabilidade. Então, o que nós fizemos? Para que esse decreto, para que não inclua, né, na lei os critérios ambientais, que precisa de um tempo também de discussão da Secretaria do Verde, a gente fez a pequena alteração possível, que é o artigo 7, trocando a palavra vedado por restrito e arrumando o mapa, tá? E essas questões ambientais vão ficar regulamentadas pelo decreto, porque os parâmetros já existem, os mínimos, na 208 e na 207. Então, eu tenho parâmetro de permeabilidade mínima, eu tenho parâmetro de corredores ecológicos, tá? Então, eles ficariam a critério de um decreto, de um detalhamento. O que é importante a gente também salientar aqui? Na audiência pública que foi feita na Câmara, né, o Sérgio, inclusive, né, Paulo Sérgio da Arbórea, informou na audiência, isso está transcrita na Câmara, que tinha uma incoerência na palavra vedado por restrito. E nesta audiência pública, né, quem estava presidindo, comprometeu-se a emendar, mas isso passou. Então, é mais uma justificativa que a gente tem, que foi observado na audiência, esse equívoco da palavra, e que precisaria fazer essa correção. Como isso não foi feito, né, nessa nova gestão do Dr. Dário, a gente entendeu que precisaria urgentemente encaminhar um projeto de lei para que fizesse essa correção na legislação, que hoje ela está equivocada. Né? Então, é isso, Célia, eu me coloco à disposição. Esta audiência pública está marcada no dia 14 de fevereiro, né? E aí eu vou pedir também a participação, né, do Ronaldo, que sempre todas as questões das legislações, o CMDU participa com a gente, e eu me coloco à disposição aqui para qualquer dúvida. Obrigado, secretária. Bom, eu vou, para a gente poder tirar algumas dúvidas, né, trazer algumas informações, eu vou abrir a palavra aos membros, né, do Conselho, e depois aos convidados, e eu vou pedir uma gentileza. Quando forem colocar perguntas, redigam as perguntas no chat, desde que possível, evidentemente, né? Faça uma redação da pergunta para simplificar, inclusive, depois a elaboração da ata. E se houver algum tipo de sugestão, também coloque no chat de forma simplificada, né? Isso vai auxiliar na organização da ata. E eu vou pedir também para que coloquem no chat, tá bom? As pessoas que queiram falar e perguntar, coloquem no chat ali o seu nome. Não usem o sistema de levantar a mão, porque eu não consigo acompanhar a parte de levantar a mão, mas eu vou pedir para colocar o nome no chat, que a gente vai organizando a ordem de fala. E também vou pedir para que a fala seja curta, tá bom? O nosso
regimento interno fala de 3 minutos, mas evidentemente, se precisar passar, a gente vai ficar controlando, mas só para a gente aproveitar bastante o tempo aqui e ser bastante assertivo, tá bom? Então, eu abro a palavra, aquele que primeiro levantar, eu vou falar aqui rapidinho, tá bom, Carolina? E já deixo aqui aberto no chat para comentar. Eu tenho 2 observações bem simples. Aqui no parágrafo primeiro, quando coloca ali a proibição, né, do parcelamento, é importante dizer que alguma área que ela sofra algum tipo de restrição, ela não pode proibir o parcelamento. Ela pode proibir, eventualmente, a moradia, a ocupação desse solo. Mas essa área ela pode ser objeto também de ser trazida para o meio urbano desde que preservadas todas as suas características ambientais, né? Então, ela faz parte do contexto geral do parcelamento. Não vai poder ser uma área institucional, não vai poder ser uma área de esportes, não vai poder ser um lote, evidente. Mas por que não ser uma área ambiental? Tá? Então, essa é uma observação minha quanto a essa proibição. Pode trazer um entendimento de que ali não pode ser sequer objeto do parcelamento. A gente sabe que o parcelamento traz uma série de áreas com tipologias diferentes. E a segunda observação sobre o parágrafo 3º, se a ideia, eu ainda não tenho muita convicção, mas se a ideia é esmiuçar os parâmetros, porque os parâmetros eles já existem, né? Se a ideia é esmiuçar, eu acho que eu tiraria ali essa expressão definição por decreto, até para evitar ali uma dubiedade, porque a gente sabe que o decreto ele não pode definir questões novas, ele vai já esmiuçar, e usar a expressão detalhar ou esmiuçar, ou a expressão que possa realmente dar a garantia legal, ou seja, ele simplesmente vai detalhar o que já está na lei, né? Teria essas as minhas observações. Depois eu vou colocar aqui no chat. Tá bom? Eu vou passar aqui a palavra ao Eduardo. Doutor Ronaldo, muito obrigado, boa noite. Em cumprimentá-lo, cumprimento a secretária Carolina, boa noite, Carolina, todos os presentes e colegas de CMDU, bem como os convidados. Muito embora seja um assunto que visa esclarecimento por parte da legislação vigente, eu gostaria de fazer alguns apontamentos sobre o artigo 7º da atual legislação, da Lei 297. Reparem que o artigo começa dizendo nas áreas. É importante salientar a todos os presentes que área é uma porção, é uma fração de um imóvel. Imóvel, portanto, é instituto jurídico que tem 2 espécies, se rural gleba, se urbano lote. Tudo bem? Então, quando o artigo 7º inicia dizendo nas áreas, ele está dizendo numa porção geofísica daquela propriedade imobiliária, seja ela gleba ou seja ele um lote, não poderão ser urbanizadas. Portanto, dentro de um projeto de parcelamento do solo, aquelas áreas, que inclusive é conhecida de todos, foi fornecido pelo INPE, todas aquelas restrições, declividade, movimentação gravitacional de massa, alagamentos e etc. Então, naquelas áreas que poderia somente ser identificada no projeto de parcelamento de solo, não podem conter lotes, área institucional, área de lazer, né, arruamentos e etc. Então, quando ela diz veda nas áreas, ela não está dizendo proíbe parcelamento da propriedade imobiliária, seja ela uma gleba, e tem que ser gleba, porque nós estamos tratando de parcelamento de solo, então não se parcela lote, né? Lote é fruto do parcelamento. Então, ela deve ser uma gleba necessariamente. Então, quando eu olho para a redação, nas áreas com restrição à urbanização indicada lá no mapa, eu estou olhando exatamente parte deste imóvel que não pode conter projeto de urbanização. EPC, EPU, Sistema de Lazer, Área Verde, lotes, não podem estar naquela área. Então, eu não entendo qual a dificuldade da interpretação do artigo 7º por parte da municipalidade, diante da sua clareza
muito claro, nas áreas. Deve estar havendo, às vezes, na minha percepção, uma confusão de conceito jurídico do que vem a ser área, e para que não se confunda com imóvel, gleba, nesse caso de parcelamento de solo. Então, eu acho que é uma desnecessidade. Eu acho que poderia apenas, de repente, uma ordem de serviço determinar os técnicos que identifiquem aquela área, já que são áreas não passíveis de urbanização. Não vejo necessidade de alteração de legislação, não vejo nenhum problema, até porque no cadastramento as restrições ambientais serão postas pela Secretaria do Verde, seja de natureza de tombamento, seja de qualquer natureza jurídica ambiental que for. Então, eu na visão jurídica, não compreendo por que há essa demanda de mudança, qual que é a adrenalina que gera o artigo 7º. Bem, só gostaria de fazer esse apontamento. Lembra-se, o Instituto Jurídico de Propriedade é um imóvel, ok? Este imóvel é uma gleba ou é um lote composto de uma área geofísica. Então, vou pegar de exemplo uma área de 400 mil metros quadrados. Essa é a minha propriedade imobiliária. Parte dela é uma área que tem alagamento, que tem declividade, que pode desmoronar. E ali, obviamente, não constar nenhum dos itens de parcelamento de solo. IPC, EPU, sistema de lazer, área verde, lote e arruamento. Então, eu não vejo motivo. Acho que a situação jurídica permeia claramente o texto. A parte de vedação ou restrição, eu acho que restrição é um termo até mais amplo e mais genérico, poderá dar mais problema interpretativo para o direito do que a palavra vedação. O que comporta compreender aqui é aonde recai a vedação. A vedação não recai na propriedade imobiliária como um todo. Então, basta uma indicação no projeto daquelas áreas. Não vejo nem necessidade de, pode ser com coordenada, georreferenciada, se a prefeitura, de repente, tiver interesse, até que destaque a matrícula, mas não há necessidade, porque é loteamento, né? Loteamento permite você destacar as matrículas. Então, eu não vejo necessidade de alteração da legislação. Agora, aí o projeto apresentado aí é uma outra manifestação. Eu só vejo que há essa percepção que nós, CMDU, assim como a OAB, assim como outros institutos, o IAB, poderiam compactuar e mostrar para a prefeitura que uma interpretação pode ser, às vezes, não necessariamente regulamentada por decreto, mas apenas uniformizada numa ordem de serviço. Olha, nas áreas significa fração da matrícula, não impedimento de parcelamento de solo em todo imóvel. É isso, doutor Ronaldo. Perfeito. Ronaldo, como que você quer fazer a dinâmica? A gente a cada 2 responde ou deixa todo mundo falar? Como que você sugere? Pode ser assim, a gente pode ir respondendo, Carolina. Sempre que achar interessante responder, pode responder, tá bom? Tá. Não precisa nem esperar a cada 2. Pode ser a cada 2? Pode. Até que a gente Não, eu digo, pode já responder na sequência. Tá. Se for o caso, mas eu vou passando também. Então, se eu não perceber que não for responder, eu já passo para o próximo, mas pode responder. Então, tá. Então, vamos lá. Papa Maloli, doutor Eduardo e Dé e Ronaldo que comentaram, tanto que nós, da Secretaria de Planejamento, estávamos muito tranquilos com relação à palavra vedado. Tanto que a gente cadastrou mais de 30 áreas aí. A hora que submeteu a Secretaria do Verde para fazer uma análise do estudo de impacto de vizinhança, eles entenderam que a palavra vedado, por mais que é nas áreas restritas à urbanização, a gente sabe que ela já é restrita, porque você não vai colocar casa em terreno alagadiço. Você fez a lei, né, doutor Eduardo? Você redigiu a 207. Então, isso estava muito claro aqui internamente, né? Então, eu falo que é um filho seu aí, a 207. E aí, depois eu vou fechar. Aí, o que acontece? Dentro dessa construção, os terrenos alagadiços, movimento, a gente sabe que não pode pôr lote, mas isso não impede de você pôr, de repente, né, numa questão de área verde, de um sistema de lazer, vamos supor, na área de preservação ambiental e hidrologia. É óbvio que a gente vai ter que respeitar a 6766, a resolução do meio ambiente. Se você está trazendo um território do rural para o urbano, nós vamos ter que atender a legislação ambientais, a resolução SMA, o CONAMA. Então, tudo que incide de legislações ambientais federais, né, e estaduais,
vai ter que ser respeitado no parcelamento do solo. Porém, a interpretação, não só do verde como do jurídico, é que nessas áreas restritas, como eu vedei o parcelamento, eu teria que excluir elas. Elas não são objetos dentro do quadro de áreas de um parcelamento do solo, porque a palavra está vedando. Então, assim, se você entender como representante da OAB, né, e tiver como fazer uma menção entre vocês, advogados, né, juristas, de que a interpretação que está aqui, né, não se resolve numa ordem de serviço, é só uma canetada da secretária. Né? Não adianta eu aqui fazer uma ordem de serviço que eu estava disposta, se vai chegar na Secretaria do Verde ou na Secretaria de Justiça e ter uma interpretação equivocada. Nós não podemos ter travas nas análises, porque a gente está também trabalhando com investimentos altos dentro da expansão. Muitos agricultores que hoje não querem a sua atividade rural deslumbram o desenvolvimento porque seus filhos também não querem essa atividade rural, estão em estado de falência porque tem uma área beirando a malha urbana, podem empreender. Então, assim, às vezes gera essa expectativa e essa situação que não dá para ficar somente por uma ordem de serviço da secretária se a gente não tem uma coerência interna entre as demais pastas. Então, acho que você, como representante da OAB, né, que participou da legislação da 207, a partir do momento, né, que tenha um parecer dentro da OAB que faz com que a lei que está aqui, ela tem alta aplicabilidade, isso é muito importante, isso é mais um documento para a gente instruir o processo internamente. Tá? O que não dá é para que a secretaria, que está responsável por cadastrar, fazer o waive, ficar com esses processos parados. Né? Então, aqui, a lei, ela está aí, ela foi publicada, e ela precisa caminhar para uma alta aplicabilidade, uma rotina, de um fluxo. Então, assim, e as equipes precisam estar com esse entendimento, né? Então, fica aqui, né, se você acha que pode se articular junto ao OAB, junto ao Ministério Público, junto às outras entidades de classe, que a lei ela tem alta aplicabilidade, a gente encarta e submete à Secretaria de Justiça. Tá? E aí, Ronaldo, é importante essas contribuições do CMTU virem, né, até próximo dia 14, a gente está ainda dia 30, tá? Por isso que eu fiz essa reunião, que até dia 14, né, tem uns 15 dias, para que essas contribuições do CMDU possam ser lidas também na audiência pública, que eu acho que é importante, isso que você falou, a gente pode até, Papo Manoli, de repente, deixar mais claro o artigo 7, que a gente vai continuar na audiência, tá? Para que a gente tenha uma interpretação da lei mais clara, e que às vezes o que a gente está escrevendo não é o que o pessoal está interpretando, e lei é uma interpretação. Eu compreendo que lei é uma interpretação, mas pelo cenário